Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz esteja com todos. Graças a Deus. Coloque a mão no seu peito. Levante o seu semblante. Ore assim comigo. Diga assim: meu Paizinho querido, meu Deus Todo-Poderoso, que já me defendeu e que me garante a paz hoje, porque me sustenta. Eu tenho escutado tantas ameaças, tantas notícias ruins, e de uma forma maravilhosa e milagrosa, eu estou aqui hoje, porque o Senhor é o Deus que me garante. Eu venho te confessar mais uma vez, reconhecer o teu nome em louvor, em atitude de adoração, e também para ouvir a tua palavra. Amadurece-me, usa o pregador, fala ao meu espírito, porque só o Senhor tem acesso a mim. No nome de Jesus, amarra, repreende Satanás, e que a tua palavra tenha toda a liberdade, num ambiente consagrado, para que seja produzido frutos dignos de arrependimento, para que o teu reino seja estendido, para que a tua glória se manifeste, para que o Senhor se agrade de mim. É a nossa oração. Ligamos ao céu, em nome de Jesus. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 16, segundo livro do Velho Testamento. Livro de Êxodo, capítulo de número 16, nós vamos ler o versículo 1, e depois o capítulo 17, do 1 ao 7. Êxodo, capítulo 16. Êxodo é o livro que narra a libertação do povo de Israel, o amor como resposta de Deus nessa libertação, a provisão, os milagres de Deus. Nunca um povo experimentou tantos milagres como o povo de Israel, ainda mais nesse período. E os seus primeiros passos rumo à terra prometida. Todos acharam? Êxodo capítulo 16, versículo 1, diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. O capítulo 17, versículo 1 em diante. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo as suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dai-nos água para beber. E respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste então subir do Egito para nos matar de sede? A nós, a nossos filhos, a nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo, Senhor? Só lhe restam apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão, o cajado com que feriste o rio, e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar de Massá, ou Meribá, que significa amargo, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Assente-se, por favor. Louvado seja Deus. Israel está vivendo as suas primeiras semanas fora do Egito. Israel está vivendo as suas primeiras semanas
num período de adaptação em sua libertação. Da noite para o dia, eles deixaram de ser escravos. Da noite para o dia, eles deixaram de ser pobres e passaram a ser pessoas ricas. Da noite para o dia, eles tiveram que mudar hábitos que estavam acomodados pela escravidão. Porque o escravo não é responsável por si mesmo, o seu dono é responsável por ele. E talvez eu falo com pessoas que ainda estão no período de adaptação, período onde estão procurando uma nova linguagem, período onde estão procurando um novo comportamento. Eles saíram como escravos que estavam habituados a manusear instrumentos agrícolas. Eles estavam acostumados a amassar barro e palha para fazer tijolos. E Deus agora os conduz pelo deserto para uma terra prometida. 10 pontos me chamaram a atenção nesse contexto que nós lemos. O primeiro ponto, eu quero que você entenda hoje que deserto não é lugar de provação apenas. Deserto também é lugar de provisão de Deus. Deus agora quer ensinar o seu povo a pôr isso em prática. Deus quer conduzir o seu povo e quer ensinar eles, no meio do deserto, a depender do próprio Deus. O capítulo 16 diz que eles têm uma carência de pão, e Deus manda o alimento para eles no meio do deserto. No capítulo 17, eles estão fazendo a sua jornada e de repente eles vão parar em um lugar. Olha só, entre Elim e Sinai, no lugar chamado Refidim, no deserto de Sim. Segundo ponto que me chama a atenção. Na verdade, Israel, ele não fez uma única rota. Embora a viagem fosse contínua, as paradas faziam parte do curso. A terra prometida se chega por etapas. Israel anda e para um pouquinho. Anda mais um pouco e para um pouquinho. A nuvem se levanta e vai. Não há motivo para você permanecer num lugar, numa situação onde Deus não está mais. Não há motivo de você permanecer onde a presença de Deus não está. Então, quando Deus se retirava dali e saía, o povo também saía. Quando Deus parava, o povo também parava ali. Você precisa entender que parar nesse contexto de jornada não é desistir. Essa pausa era uma preparação para continuar. Eu tenho uma jornada durante o dia, mas eu tenho que parar para almoçar. Você, por exemplo, não está sentado aí nessa cadeira, parado, tendo uma vida inútil. Você está sendo preparado para caminhar. Quando você faz uma viagem longa, existem paradas, existem conexões. Você não vai ficar pelo caminho. É uma preparação para você continuar bem, para você continuar até melhor. Há pessoas olhando para você e achando que é final de rota. Mas enquanto eu estou introduzindo essa mensagem, eu quero liberar uma palavra de Deus para você, que é só uma etapa na tua vida, é só uma etapa nessa jornada. Então não perca o seu ânimo, não se agite. E quando Israel para em Refidim, essa terra que deveria ser um lugar de descanso, eles procuram água para beber, mas eles não encontram água. E quando Deus quer nos ensinar lições preciosas, Ele nos prova até enquanto nós estamos descansando. Então eles dizem: Moisés, nós queremos água. Gente, não era uma família falando, não era um grupo de amigos falando, não eram pessoas de um condomínio reclamando. Nós estamos falando de 2 milhões de pessoas, a população de Curitiba, na orelha de um homem, Moisés. Moisés diz assim: por que vocês estão contendendo? Não é comigo, é com o Senhor. Ele está falando assim: vocês não viram o que Deus fez na vida de vocês até agora? Vocês são memória curta? Porque na primeira dificuldade já começa a murmurar. Será que Deus está conosco ou não está? Meu Deus, é uma avalanche, olha aí, ó, nem parece que Deus está comigo.
Porque toda reclamação que se faz contra um profeta de Deus, quem recebe é Deus. E eu estou falando de profeta de Deus. Eu não estou falando de charlatão. Eu não estou falando de alucinado. Moisés, nós queremos água. Por que essa pressão sobre Moisés? Porque Moisés viveu naquela geografia desértica por 40 anos. Enquanto os filhos de Israel estavam no Egito, Moisés estava no deserto sendo preparado. Terceiro ponto que me chama a atenção, porque eu não posso guiar ninguém nos caminhos que eu não tenha passado primeiro. Eu só ensino pessoas no caminho em que eu passei primeiro. Então, meu irmão, rasga esse cursinho que você fez da internet, no tablet, sobre liderar, sobre liderança espiritual, e vai cavar buraco com o teu pastor. Essa teoria romântica que você aprende de pessoas de mídia, rasga. Algumas coisas estão muito alucinadas hoje em dia. Cânticos com refrões repetitivos, um mantra, e pessoas querendo espiritualizar aquilo que não é para espiritualizar. Porque o cenário de um casamento não é, e viveram, como? O cenário de um casamento são duas pessoas que escolheram ser uma. São duas pessoas que escolheram suportar e superar uma situação sobre a outra. São duas pessoas que escolheram se negar para que existissem uma só pessoa. O cenário de uma igreja não é um tanto diferente. São pessoas que são pessoas que escolheram se negar para viver em um corpo. Porque quando Deus olha para a igreja, Deus olha o corpo de Cristo. Aí algumas pessoas acham que é vir para a igreja e só receber, sendo que o princípio de um culto é entrega. O culto nós oferecemos a Deus. O culto é entrega. Seja ela em voz, seja ela a expressão corporal, seja em oferta, seja em atitude com relação ao próximo. Como eu disse, a teoria é muito romântica, mas cave buraco junto primeiro, para ensinar depois. Moisés vai viver nessa geografia desértica 40 anos, e só depois ele vai guiar esse povo pelo deserto. Moisés, você conhece essa geografia, então nós queremos água. Aí eu tenho outro recado importante aqui, é o quarto ponto. Não fique refém. Não fique refém de algumas coisas. Aprenda a desobrigar-se também de algumas coisas, porque por mais que você conheça a geografia do deserto, você não é Deus. Uma vez eu vi, alguém escreveu 80 frases, eu lembro disso quando eu trabalhava no hospital ainda, 80 maneiras de você não ser uma pessoa estressada. E eu achei interessante, e o que eu lembro é uma frase só: não tenha todas as respostas. Que por causa da sua experiência, ter que apresentar respostas que você não tem. O fato de você ter algumas experiências não nos obriga a termos resposta que nós não temos. Pastor, por que essa criança morreu? Não sei, eu não tenho resposta. Pastor, por que o filho de um cristão às vezes sofre abuso? Eu não sei. Pastor, por que um pastor temente a Deus às vezes morre de câncer? Eu não sei. Mas mesmo quando eu não tenho respostas, eu continuo confiando na bondade de Deus. Mesmo no meio do deserto, eu tenho que entender que para sair dele, eu tenho que continuar caminhando e confiando em Deus. Moisés diz: Deus, eles querem água. Algumas perguntas, algumas respostas eu tenho que levar para Deus. Você tem que levar para Deus para ter respostas. Deus, eles querem água. Eles estão perto de me apedrejar. O que eu disse? Perto de me apedrejar. Perto, quase, mas não.
Porque Moisés não vai ser apedrejado. Não vai. Segura essa aí antes que você ache que é heresia. Tá? Líderes não morrem apedrejados por si. Como assim, pastor? Estevão não foi apedrejado? Não morreu apedrejado? Paulo não foi apedrejado ali, Deus preservou a vida dele? Estevão, ele morreu pela causa e não por causa de quem estava com ele. A igreja aceita morrer pela causa e não por causa de murmurador. Meu irmão, você vai sobreviver, calma. Pela causa você continua. Pela causa nós vamos. Porque pela língua, meu irmão, nós resistimos. É uma pedra que, se olharmos na direção certa, entendemos que, humildemente, é de dentro para fora que nós vencemos. Não é de fora para dentro. Eu vou explicar melhor. O que Moisés está dizendo é que o povo está o ameaçando apedrejar, mas o céu está dizendo: passa adiante deste povo. Foi o que Deus disse: passa, Moisés, passa adiante desse povo. Essa expressão passar é a mesma que Deus usou dizendo: passou o reino de Saul, isso é, já não existe, já não é digno de consideração. Eu vou explicar melhor. O nosso problema é que ficamos no meio da murmuração. Nós ficamos no meio da muvuca murmuradora, apanhando direto. Eu estava aconselhando um casal esses dias, não é aqui da igreja, e de repente uma pessoa, desse casal me mandou uma mensagem, falou: o que eu faço? Não aguento mais, olha o tanto de áudio que está me mandando, falando absurdos e absurdos. Eu disse: eu vou te dar um conselho, não escute os áudios, exclua, para que você não caia na curiosidade e na tentação. Exclua. O WhatsApp não foi feito para discutir relacionamento, porque isso é uma tragédia. Rede social, tô chegando, tô indo, que cor que você quer? Eu vi isso aqui, é isso aqui mesmo. Discutir relacionamento por rede social é uma tragédia. Porque algumas pessoas ficam na redoma da murmuração, na redoma da reclamação, no meio de povo assim. Meu irmão, quinto ponto, não se intoxique com esses murmuradores, avance. Há pessoas com a vida travada porque acreditaram no murmurador, no reclamão, na reclamona. Há pessoas com uma mágoa passada, que já criou raiz e contra-transfere isso para a esposa, para o marido, para os filhos. Cuidado, porque nunca, escute o que eu vou falar, nunca, ninguém avançou porque ficou ouvindo o murmurador. Porque o murmurador nunca faz nada além de reclamar. O murmurador nunca faz nada além de apontar, além de acusar. O mundo nunca foi mudado, nunca foi transformado. As situações nunca foram de avanço ou solucionadas por conta dos murmuradores. Então, pelo amor de Deus, olha para frente como Deus está falando para Moisés, passa diante disso. Senão, no meio de 200 pessoas, uma que fica só reclamando, só mirando, só falando besteira, você trava. A tua autoestima vai lá para baixo. Cuidado! Porque senão a murmuração vai acabando com o teu ânimo, vai escravizando as tuas iniciativas. E às vezes a vítima de um murmurador chega a adoecer até na sua saúde. Então, qualquer coisa que você fale, a pessoa está pronta para reagir como uma memória de perca, uma memória de rejeição, de vitimização, de culpado, culpada. Presta atenção, o murmurador é um ingrato. Olha só, talvez alguém se identifique com o que eu posso falar. Porque se eu estou falando para você, há 20 anos eu escuto
famílias, casais, jovens, adultos, empresários, seja quem for, todo o sagrado dia, O camarada foi lá, levou a esposa para passear. No domingo. Na terça-feira ela está reclamando de tédio. E fala, você não dá atenção para a tua família. Você não passeia, você não sai comigo. Ela acabou de fazer um monte de coisa em casa. Acabou de comprar as coisas para os filhos, para casa e coisa e tal. Daqui a pouco chega o marido e fala para ela, você não me dá valor, você não faz nada. Ingratidão, murmuração. Presta atenção. A murmuração vai fazendo você ficar no deserto, com o coração no deserto, aflito no meio de um deserto. A pessoa murmuradora é ingrata, a pessoa murmuradora não vê nenhuma superação, não vê nada disso. Vai estragando a família, vai fazendo vítimas ao redor, vai estragando o rebanho. Por isso eu sou contra certo nível de cota. Por quê? Como assim, pastor? Certo nível de cota. Você não é a favor que pessoas aí recebam bolsas em faculdades e em outras situações e coisa e tal? Eu falei, eu não sou a favor, não sou contra pessoas fazerem faculdade e coisa e tal. Mas eu acredito que tanto pessoas pretas, pessoas brancas, pessoas amarelas, pessoas pardas, indígenas, todas essas pessoas tiveram que superar um passado difícil. Os 6 primeiros anos da minha vida, quase, eu morei numa casa sem banheiro. Eu lembro que a minha mãe teve que emprestar sapato de uma vizinha para poder ir no médico, que não tinha sapato. Nossa vida, realmente ela não era fácil. O meu irmão é formado, ele é engenheiro em tecnologia eletrônica, eu também tenho faculdade. Meu pai toda a vida se esforçando, trabalhando para superar, e minha mãe segurando barra também. Eu não acredito, e você vai ver na Bíblia o que eu estou falando, Deus nunca vai falar sobre cota a nível de salvação. Deus vai abrir uma porta e eu tenho que entrar. Deus sempre vai falar que eu tenho que superar. Deus sempre vai falar que eu tenho que me esforçar. Porque esse monte de bolsa isso, e tem gente que não pode ver, vale gás, vale terno é para os políticos, né? Vale gás, vale... aliás, acho que era a última vez que eu vi era R$900 por mês. Meu Deus. Vale gás, vale leite, bolsa disso, bolsa daquilo. É a velha história da cabritinha, que dava leite tadinho para aquela família inteira. Aí um dia alguém cruel matou aquela cabritinha, porque naturalmente vai levar uma fama. Aí eles foram obrigados a trabalhar. Essa ótica terrível de vitimismo é que não deixa uma pessoa avançar. Por isso que eu sou contra uma série de coisas. Não sou contra obras sociais, mas a gente entende muita malandragem política. E essa cultura tem que acabar. Em cada votação, sim, que vantagem eu vou ter? Presta atenção, 6º ponto. Pessoas que se dedicam fazem a diferença. Com Deus você não ganha no dó, com Deus você ganha na postura. Milagre não é um acidente, milagre é resultado de uma postura. Meu irmão, converse com um casal de mais de 20 anos de casamento, mais de 10 anos de casamento, 40 anos de casado. Converse com esse casal e pergunte para eles se casamento é fácil. Casamento é bom, sim. Mas isso não significa que você não vai ter que superar uma série de situações sempre, renovar-se sempre. Pergunta para alguém formado em alguma área que se exigiu tempos e tempos de estudo e qualificação. Pergunta se foi fácil. Naturalmente que não. Mas um diploma, uma profissão, ou seja o que for, é resultado de uma postura. Para alguém depois falar que você teve sorte.
Moisés, passa adiante desses murmuradores. Moisés, faça a diferença. Moisés, vá além disso, pelo amor de Deus. Moisés, pare de acreditar nessa baboseira. Vai orar, vai fazer aquela ligação, vai ir naquele lugar, vai colocar a mão na ferramenta, vai acordar cedo, vai incentivar pessoas a ajudar. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores e não se detém, não trava no caminho dos ímpios. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nele medita de dia e de noite. E ali vai continuar o Salmo, quando ele fala que será como a árvore plantada junto ao ribeiro, dá o fruto no tempo certo. Mesmo que venha o deserto, mesmo que venha a situação difícil, como a sua raiz é profunda e é junto ao ribeiro, por mais que o ribeiro seque em cima, por mais que as pessoas não estejam enxergando, a sua raiz é profunda, então a sua folhagem vai ser verde, vai servir de sombra, vai servir de remédio, vai servir de alimento. Vai, Moisés, avança, leve alguns líderes com você, porque os líderes precisam ver o que eu farei por seu intermédio, e eles também precisam aprender a lidar com essas resistências. Moisés, toma o teu cajado, aquele que você feriu o Nilo, aquele que você tocou no pó, aquele, Moisés, que você tocou no mar e o mar abriu, esse cajado. E Deus está usando a referência mais antiga. Usa aquele cajado antigo, use a confiança que você venceu como das outras vezes e avançou. As coisas mudam às vezes, algumas coisas têm que mudar, outras coisas não. Quem aqui da igreja pegou um tempo de cultos em que se ficava os livrinhos na porta das igrejas com o inário, ou você tinha que trazer o inário de casa? Alguém aqui? Levanta a mão. Olha lá, tem uns do Velho Testamento aí. E a pessoa, e no 603, e no 404, e o ministro louvor cantava assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao seu... E o pessoal cantava assim o refrão: meu amigo. Sou a voz feminina lá no alto, né? Tu tens a escolha, vida ou morte. Vários hinos da harpa, coisa linda. Aí depois veio aquele retroprojetor. Escrevia lá, às vezes não entendia a letra da pessoa direito, colocava a transparência ao contrário. E era pesado aquele trambolho, dava um calor para quem estava perto. Aí depois veio o data show. E agora nem é mais o data show, agora é uma televisão mesmo. É algo digital ali, incrível, né? Passa direto ali e tudo mais. Isso é, algumas coisas elas mudam. Talvez você pegou o tempo que o pregador ele tinha que estar de gravata e terno sempre. E quando eu chegava no altar, estava com a camisa toda molhada. Olhava o pastor, o presidente da igreja, e falava bem assim: pastor, o senhor me autoriza a tirar o terno? Talvez você pegou o tempo que as irmãs no altar só podiam usar a saia. E que as pessoas que trabalhavam em qualquer ministério, só faltava ter um registro em carteirinha que eram batizadas no Espírito Santo. E que qualquer músico só poderia entoar qualquer cântico no altar se fizesse parte da escola bíblica, do círculo de oração e tudo mais. Algumas coisas mudam, outras coisas não podem mudar. Quando Deus está falando para Moisés algumas coisas, Deus está falando: olha, use esse cajado, use essa autoridade. A oração, ela liga ao céu ainda. O jejum faz nos vencer o maior inimigo que nós temos. Nós temos 3 inimigos: Satanás,
o mundo e a carne. E você sabe qual que é o mais difícil, né? A carne. E o jejum faz a gente superar a concupiscência da carne. Porque Satanás, ele só tem acesso quando nós abrimos a porta. Porque o mundo só tem acesso quando a carne fraca decide pela cobiça avançar no mundo, os espinhos. O jejum em sinal de arrependimento, em sinal de mortificar a carne, como diz Spurgeon, Lutero, no dia do meu batismo eu pensei que eu tinha matado a carne, mas o desgraçado sabe nadar e eu tenho que matar ele todo dia. Olha só, algumas coisas não podem mudar. Ponto 7 que me chama a atenção. Só que quando o assunto for vencer adversários, acessar o impossível, provocar milagres, Deus deixa claro, não são os acessórios modernos que garantem sucesso. Use o teu antigo cajado. A oração, o jejum, a palavra, a dedicação, a santidade. Porque enquanto os murmuradores estão rateando, estão falando, estão zumbindo, eu estou indo me encontrar com ele na rocha. Enquanto o povo está murmurando, a gente quer água, a gente quer água, a gente quer água. Você está indo se encontrar com ele na rocha. Passa diante deste povo. Porque eu vou me encontrar contigo lá na rocha. Moisés, quando você chegar no Horebe, fere a rocha e vai sair água ali para o povo beber. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, diz que a pedra ferida aponta para Cristo. Cristo é a rocha, a cruz é o que feriu a rocha, e a água que verteu é o Espírito Santo sem medida, saindo da rocha. Você entendeu, Moisés? 8º ponto que me chama a atenção. Moisés, você falou que estava com medo de ser apedrejado? Você estava com medo da pedra atingir você? A pedra não vai te atingir, a pedra não vai te ferir, mas a pedra vai ser ferida por você. A pedra será ferida no teu lugar. O mistério é que Cristo é diferente da maior parte de nós. E nós deveríamos parecer mais com Cristo. Mesmo saindo da escravidão, mesmo saindo de velhos hábitos, Deus está nos convocando a nos parecer mais com Cristo. Deus está nos convocando a ter uma nova resposta, que é o título dessa mensagem. Quando a pedra é ferida, não saiu fel. Você sabe o que é fel? Aquela parte amarga, perigosa lá do frango, que se você não souber tirar, ela vai contaminar a carne inteira, vai estragar a carne. É isso, né? Estou errado? É isso aí, né? Você conhece alguma coisa amarga aí? Quando você quer brincar com alguém que toma chimarrão, aquela brincadeira de mau gosto, é um pedacinho daquela madeira chamado pau de tenente. Jogar uma lasquinha assim, naquele chimarrão, a pessoa não vai conseguir mais tomar o chimarrão, de tão amargo que fica aquilo. Vai por mim porque eu já fiz essa experiência. Quem tem diabetes, o pau de tenente, ele é excelente para combater a diabetes. A pessoa deixa gelado aquilo, né, uma lasca daquilo, dentro de um pote e deixa na geladeira. Toda manhã toma um copo ou 2 copos. Aquilo ajuda a limpar o pâncreas e tudo mais. Talvez eu estou falando com alguém que foi ferido durante esses dias. E eu estou trazendo você para a maior referência de quem foi ferido, que é Jesus. E quando ele foi ferido, não saiu fel. Quando ele foi ferido, não saiu xingamento. Não saiu palavrão. Quando a rocha foi ferida, não saiu murmuração. Quando a rocha foi ferida, não saiu desistência. Quando a pedra foi ferida,
o que saiu foi água. Quando a rocha foi ferida, o que saiu foi o Espírito Santo que foi derramado. Saiu vida. Ei, você está apanhando muito nos últimos meses? Você está ferido pelos desafios que se apresentam à tua frente? Estão esperando que saia veneno, quando você abrir a sua boca? O 9º ponto me chama a atenção. Mas cristão ferido, quanto mais batem, aprendem a lição de amor, aprendem a lição do perdão, aprendem a lição de mansidão. Eu preciso me parecer mais com Cristo. Quanto mais batem, mais água sai, mais Bíblia sai. Líder, marido, esposa, pastores, vamos tomar cuidado. Quando formos feridos, cuidado para não soltarmos fel na igreja, fel nos filhos, fel no cônjuge. Não faça contenda, como a rocha, quando baterem em você, é porque essas pessoas estão no meio de um deserto. Dê vida para eles beberem. Faça uma aliança com a tua alma hoje. Solte a água da vida, solte a palavra de Deus e aprenda a vomitar o fel para Deus, que pode transformar isso em vida, que pode purificar essa água amarga em água potável. Peça ao Espírito Santo para te encher. E a Bíblia diz que quase 2 milhões de pessoas beberam da água que saía da rocha e reviveram o alento. 2 milhões de pessoas beberam desta água, beberam da mesma fonte. Para alguns, essa água foi motivo de gratidão. Para outros, escolheram ainda o fel. E o 10º ponto. Eu quero dizer para você que hoje me escuta, que essa rocha ferida continua vertendo água para te lavar. Eu continuo dizendo que enfiaram uma lança do lado dessa rocha e depois de escorrer um fio de sangue, começou a verter água dali. Comece a mudar os teus hábitos, escute louvor, isso é, beba dessa água, leia sobre a palavra, isso é, beba dessa palavra, escute sobre essa palavra, converse sobre essa palavra. Você que vive no deserto, pastor, realmente eu estou sendo ferido, eu estou no deserto, e você não vem na escola bíblica? E você não vai num grupo de oração da igreja? E você que está me assistindo não vem em um culto? Até quando você vai ficar nesse sofá aí, acimentado? Paralisado na fé, teórico na fé, dizendo que não adianta nada ir para a igreja e ser hipócrita como alguns, mas você vai se basear em hipócritas para você não ter uma reação coerente? Ou vai fazer como Moisés? Vai avançar além disso? Talvez você está sendo ferido. E a palavra de Deus diz que, o próprio Jesus diz, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão. Esses dias eu disse para vocês, que quando eu estava bebendo, antes da minha conversão, uma latinha de pinga, estava pela metade, e eu no meio daquela gurizada, passou um homem com uma Bíblia na mão, e quando ele passou por mim, eu falei, quer ver? E aí, tio, quer um gole? Ele parou, olhou para mim, e ele podia chamar eu daqueles palavrões gospel, seu incircunciso, filho de Jezabel, descendência de Dalila, podia falar qualquer coisa, mas ele olhou para mim e ele disse, você sabe que se fosse antigamente eu até beberia, mas eu tenho uma água que é melhor de se beber hoje. Aí ficou um ponto de interrogação na minha cabeça. E ele me evangelizou ali.
E no final das contas, a metade da latinha de pinga que tinha ali, eu joguei fora. E eu falei para ele, sabe que eu acho que eu tenho esse chamado que você falou aí, mas não daquelas igrejas que bate pé. Eu tinha dito para ele. E daí ele foi lá e fez uma oração por mim. Sabe por quê, meu irmão? Porque aquela rocha ali, mesmo ferida, o que saiu dela não foi fel. O que saiu dela foi graça, foi Espírito Santo, foi palavra de Deus. Porque quando você espreme algo que tem no seu interior, vai sair. Pegue uma laranja, esprema, vai ser o suco dela. Pegue a cana, esprema, e o que vai sair é o suco dela, o melhor dela. Talvez eu estou falando com alguém que está sendo exprimido no relacionamento, na vida, no cotidiano. E eu pergunto, o que está saindo de você? Qual é a resposta que está saindo de você? Qual é o teu princípio? Porque princípio é uma resposta dentro da gente. É uma reação dentro da gente. Qual é a resposta que está saindo diante desses desafios? Hoje você vai fazer uma aliança com a tua alma. Hoje você vai beber dessa fonte para que o seu interior venha fluir, venha florescer de boas respostas. Mude estas respostas e a tua vida vai mudar. Mude essas respostas e você vai perceber que todos ao seu redor vão começar a mudar. Vão receber o choque da vida. Vão receber o choque da ressurreição. As pessoas vão reviver quando chegarem diante de você, tristes, acamadas, quando estiverem diante de você, contendidas, abatidas, quando estiverem diante de você, feridas, o que vão beber é a água da vida. Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Mude essa resposta. Seja qual for a situação que você está sendo provocado, é por alguém que está no deserto, dê água para beber. Porque Jesus disse para uma samaritana uma vez, dessa água que você bebe aí, dessas soluções que você tem, vai voltar a te dar sede, mas da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Isso é, você vai ser saciado pelas respostas do reino. Põe a mão no teu peito. Isso. Leva a tua mente nessas contendas que você está enfrentando. Leva a tua mente nesses desafios agora. Naquilo que te causou amargura. Naquelas palavras que te causaram amargura. Leva a tua mente nisso. Isso. E agora, qual é a tua resposta diante disso? Não beba dessa fonte amarga. Passa adiante. Tenha um encontro com Deus. Pastor, eu não vou mais falar com aquela pessoa. Quem diz? Tenha uma resposta cristã. Tenha um abraço cristão. Tenha um comportamento de reino. Eu tenho certeza que do teu interior fluirão rios de água viva de quem já está sarado por Deus. Porque se você teve um encontro com a rocha, meu irmão, os teus próximos passos serão diferentes. E as tuas respostas serão diferentes. Passa adiante dessa murmuração. Passa adiante dos murmuradores. Deixa Deus ser a tua resposta. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu estou diante de pessoas que estão com desafios às vezes colossais à sua frente. Pessoas que enxergam ao seu redor e se percebem soterradas por situações. É por essas pessoas que eu estou hoje intercedendo, para que as respostas mudem, para que passem adiante dessas situações, dessas ameaças, dessas cobranças, dessa ingratidão, e recebam hoje
novas respostas do Senhor, palavras proféticas, palavras de vida, palavras que colocam Satanás por terra, palavras, meu Deus, que vão edificar pessoas, palavras que vão constranger aquela pessoa que vem de má intenção. Em nome de Jesus Cristo, enche, transborda neste momento essa pessoa de uma nova expectativa, de um novo comportamento como um cristão, porque não mais irão manusear instrumentos de escravos, porém agora irão manusear instrumentos de guerreiros, guerreiros que avançam no teu reino, e mesmo em meio a desertos, continuam sendo supridos pelo Deus que tudo supre, o Deus que sustenta, o Deus que leva mananciais, o Deus que protege, o Deus que leva pastos verdejantes. Em nome de Jesus, dá a paz que excede todo entendimento, porque o Senhor é suficiente, porque a tua graça nos basta. É a nossa oração gratos, em o nome de Jesus Cristo. E todos digam amém. Então tenha você a primeira atitude de pegar na mão, tenha você a primeira atitude de mandar uma mensagem, tenha você a primeira atitude de dar um abraço, tenha você a primeira atitude de cristão. Amém? Não deixa Satanás avançar, não, porque Deus é bom a todo momento. Amém, povo de Deus? Graças a Deus, porque Ele é fiel a todo momento. Amém?